Olha só, AVC ou acidente vascular cerebral é uma emergência médica que pode mudar completamente a vida de uma pessoa em questão de minutos. Os sinais de alerta precisam ser reconhecidos rapidamente. Fraqueza em um dos lados do corpo e dor de cabeça súbita e intensa estão entre os principais sintomas. E o mais importante, quanto mais rápido for o atendimento, maiores são as chances de recuperação. Para falar sobre prevenção, tratamento e reabilitação depois de um AVC, a gente conversa agora com a neurologista Juliana Shinozaki, que vai participar e responder todas as suas perguntas. Então, não deixe de participar aqui com a gente da nossa conversa. 99897-1000. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. Prazer te receber. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu vou começar falando aqui sobre o básico como é que o AVC, a gente está aqui com o nosso querido Bonequê, né? Ele está aqui presente hoje e a doutora Juliana vai mostrar pra gente, né, no Bonequê, como que acontece o AVC e por que ele é uma emergência médica. Certo. Então, Tati, o AVC é uma situação em que uma área cerebral deixa de ser irrigada aqui pelas artérias, seja porque um vaso fica entupido por um trombo, um coágulo, ou porque esse vaso se rompe por uma pressão alta descontrolada, ou porque a pessoa tinha previamente um aneurisma, uma malformação arterial. Então, aqui, ou se forma uma pocinha de sangue, ou não chega sangue e a região deixa de ser irrigada. E aí, os sintomas vão depender de qual região deixou de ser irrigada. Então, por exemplo, se é uma região aqui do córtex motor, a região da força do outro lado fica prejudicada, da sensibilidade também. Se é uma região mais posterior, que é uma região da interpretação da visão, então pode haver uma alteração do campo visual. Então, depende da localização, por isso que os sinais e sintomas do AVC são mais variados do que, por exemplo, no caso do infarto, né, em que a fisiopatologia é parecida, acontece obstrução de uma artéria, mas principalmente é uma dor no peito e todo mundo já tem essa noção. Agora, no AVC pode acontecer coisa diferente. Então, é importante pensar que tudo o que acontece de diferente, de forma súbita, né, palavra-chave, de repente, pode ser um sinal e sintoma de AVC. Pode ser, então, fraqueza de um lado do corpo, alteração súbita de sensibilidade de um lado do corpo, alteração de coordenação e equilíbrio, alteração da visão, alteração da fala, tanto para a articulação quanto para o entendimento e a expressão da fala. São sinais variados, né? O importante é que são sinais neurológicos que acontecem de repente. Se isso acontece, imediatamente em Uberlândia, ligar 193 SIAT, ou em outras cidades, 192 o SAMU. Por quê? Né? Você perguntou por que é uma emergência médica. Sim. Porque hoje a gente tem tratamento, a gente consegue mudar o desfecho da doença. 30 anos atrás era uma pessoa que chegava ao hospital e a gente não tinha muita coisa o que fazer, a gente se conformava com a sequela. Hoje não, é uma pessoa em que a gente pode evitar óbito e pode evitar sequelas. É uma pessoa que pode estar completamente independente quando ela sai ou na reabilitação ali em 3 meses. E tem alguma diferença, por exemplo, quando atinge o lado esquerdo, o lado direito? Tem alguma ou não? Tem algumas funções que têm algumas localizações mais específicas. Sim, sim. Então, por exemplo, essa questão da fala que eu estava comentando, em geral ela está localizada aqui numa área frontal e temporal à esquerda. Então, é uma situação em que a pessoa pode ter uma dificuldade de entender ou de se expressar. Quando essa mesma região é acometida do lado direito, geralmente essa área da linguagem não é a predominante. Ela pode ter dificuldade de cálculo, dificuldade de reconhecimento no espaço, de sensibilidade tátil, e dificuldade de reconhecimento do lado esquerdo do corpo. Às vezes ela não reconhece o seu próprio braço, sua própria perna. Ele está ali, mas ela não sente mas que ela ele não está. sabe, não Entendi. sente que está ali e nem que é dele. Pode acontecer isso também. Tem alguma faixa etária, doutora, que é mais propícia? No caso, por exemplo, se fala muito, né, no infarto, por exemplo, só deu aqui o exemplo do infarto, que, né, depois, até os 40 e poucos é mais grave, depois... No AVC tem isso também ou não? A faixa etária principal é acima dos 50 anos, é quando a idade passa a ser um fator de risco também. Mas, na verdade, o AVC pode acontecer em qualquer idade, inclusive bebês, crianças, jovens, e tem ocorrido aí há alguns anos um aumento da incidência nos jovens. Por quê? Principalmente porque esses fatores de risco que geralmente aconteciam acima de 50 anos, apenas hipertensão, diabetes, colesterol alto, estão acontecendo agora mais frequentemente antes dessa idade.
Então, essa questão das crianças, muita gente não sabe, né? E às vezes assusta com isso. Mas a criança também pode ter AVC, Sim. né? E isso é realmente algo, por exemplo, e os sintomas são os mesmos? Depende um pouquinho da idade. Crianças um pouquinho maiores, realmente os sintomas são muito semelhantes. Agora, bebês, crianças que não estão andando ainda, às vezes os sintomas podem ser mais gerais. Então, ela pode, de repente, ter um rebaixamento da consciência, ela pode ter convulsão. Então, podem ser algumas coisas não tão localizadas como nas crianças maiores e adultos, que é, por exemplo, fraqueza de um lado só do corpo, perder a visão de um lado do campo. Sim. Então, vale a mesma máxima ali que eu estava falando. Qualquer alteração neurológica súbita, pensar nisso. Doutora, vamos lá. Então eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente agora tem assim, as mesmas dúvidas, né, que eu e enfim, que somos leigos. Qual sintoma sentir que eu não posso deixar de correr para o médico? Bom, a gente estava comentando que eles podem ser variados, Sim. né? Mas os principais, vamos gravar aqui, que é a escalinha que a gente todo outubro, todo ano, mês de conscientização do AVC, a gente divulga para a população, que é a sigla SAMU. Então, S de sorria, boca tá torta, já é um sinal que pode ser um AVC, mais de 70% de chance. A de abrace. O braço não levantou, o braço caiu, sinal de fraqueza de um lado do corpo, mais de 80% de chance de ser um AVC. M de música ou mensagem. Se a pessoa não entendeu o que você disse, não consegue repetir, não consegue nomear, não consegue cantar uma música, não precisa ser uma frase difícil, ela deve ter um problema de linguagem, também quase 90% de chance de ser um AVC. Então, U de urgente, em Uberlândia 193, nas outras cidades 192. Hoje a gente tem, né, falando da questão ainda da emergência, a gente tem um tratamento que é feito no hospital até 4h30, a partir do último horário que a pessoa foi visto bem, para os AVCs isquêmicos, que é o tipo mais comum, 70%, 80% dos casos, que é aquele caso que eu expliquei em que entope uma artéria. Sim. Né? Então, olha só o quanto que a pessoa precisa reconhecer rápido e chamar rápido. A gente tem apenas 4h30 para fazer isso. Né? O AVC hemorrágico, ele não tem esse tempo definido, mas ele também necessita de tratamento imediato. Isso muda completamente o desfecho. Vou convidar a doutora para a gente sentar, vamos deixar aqui nosso bonequê, ó, que já ajudou muito a gente hoje. E vamos aqui sentar, porque já temos muitas perguntas, viu? O pessoal de casa tá querendo saber aí tudo sobre o AVC. E a primeira é a Elânia. Tive um AVC hemorrágico subaracnoide, é isso? Subaracnoide. Subaracnoide, não tive nenhuma sequela. Antes tinha dor de cabeça terrível. Após o AVC, nunca mais tive dor de cabeça. Pode ser que tinha uma veia doente, ela quer saber mais ou menos o que... Olha, Tati, a hemorragia subaracnoide muitas vezes é consequência da ruptura de um aneurisma. Sim. Então, às vezes a pessoa já tinha, desenvolveu e não sabia. E na maioria dos casos, o aneurisma não avisa, infelizmente. Ele se rompe e aí já é muito grave. Então, ser uma sobrevivente disso... Já é, tipo olha, assim, infelizmente, assim, uma doença muito grave mesmo. Então, geralmente não avisa. O que acontece muitas vezes é, às vezes, a pessoa ter um outro tipo de dor de cabeça antes. Às vezes ela tinha uma enxaqueca, uma dor de cabeça tensional. Então, isso é importante também, porque quando a pessoa já tem um tipo de dor e o padrão da dor muda, aí isso chama atenção. Então, às vezes a pessoa está acostumada com aquele tipo de dor, da enxaqueca e tudo mais. A dor começou a ficar constante, não melhorar com os remédios que ela usa, progressiva, acordar lá à noite, e principalmente se vem com algum outro sinal neurológico, desses que a gente conversou, uma fraqueza, uma dormência, uma alteração do jeito de falar, suspeita, porque aí pode ser, por exemplo, diagnóstico diferencial com trombose venosa, com sangramento, com um processo expansivo, como tumor. Então a gente tem que olhar outras coisas se o padrão da dor de cabeça muda, mas geralmente o aneurisma não fica avisando, ainda mais durante anos. Nossa, que parece que é o que ela tinha, né? Então parece que realmente se sobrepôs ao que ela já tinha. Tem que ter um acompanhamento, na verdade. Isso, exatamente. Ter uma avaliação, né, ver que tipo de dor é, ver se tem sinais de alarme, para ver se pode ser a dor está indicando outra coisa e não é uma dor de cabeça primária, em que ela mesma é o problema. Entendi. Olha só, e depois do AVC, vou fazer uma pausa aqui na entrevista com a doutora. E nós hoje estamos falando sobre AVC, hipertensão. No Brasil, uma pessoa morre a cada 6 minutos devido ao AVC. E a Carolina Barros volta com a gente aqui, né? Tem mais informações sobre esse assunto. Carol?
Acho que nós tivemos aí um probleminha no sinal da Carol, né? E daqui a pouco, de repente, se restabelecer, a gente volta com ela, ok? E no Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, falamos sobre essa questão médica. Eu vou sentar aqui, né? Porque, na verdade, nós estamos hoje falando sobre o AVC, sobre todos, né, os problemas, a prevenção, o tratamento, tudo isso que circunda essa doença, que é apavorante às vezes, né? Porque, como a gente estava conversando mais cedo com a doutora Juliana Shinosaki, é realmente preocupante quando a gente não sabe identificar o sinal, não é isso? E a doutora Juliana voltou aqui comigo, Shinosaki, hein? Não posso errar o sobrenome dela. Doutora, você sabe o que eu achei impressionante ali, né? E eu queria comentar isso com você, sobre o 12x8. Que durante tantos anos a gente pensando que estava, né? Eu, por exemplo, sempre 12x8, achando que eu estava ali, ó, abafando, e realmente não é assim mais, né? Mas é um alerta, né? Como o médico, eu não sei se ele é cardiologista, falou, é um alerta porque o estilo de vida nunca importou tanto, né? Eu que eu estava falando sobre os mais jovens que agora passaram a ter os fatores de risco que a gente só esperava ali depois dos 50, então pressão alta, diabetes, colesterol alto, a questão do sedentarismo, né? Tabagismo, são fatores de risco que estão ligados ali à hipertensão e que a gente precisa começar a cuidar já desde muito cedo, né? Então é um alerta para a gente não ficar tranquilo com os níveis de pressão e ver todas essas coisas ao redor para a gente conseguir os níveis mais baixos possíveis de pressão. A hipertensão é o principal fator de risco para o AVC. E a obesidade? Sim, a obesidade também conta. Hoje, cada vez mais, tem ficado mais claro que a alteração de peso, e ela muitas vezes não vem sozinha, né? Ela está relacionada a tudo isso aqui. Ela vem com resistência à insulina, predispõe ao diabetes, alteração nos vasos, predispõe à hipertensão, altera colesterol, muitas vezes é alguém que não está com atividade física regular. Então, que esses fatores de risco estão muitas vezes muito juntos. A obesidade hoje conta como um fator de risco independente para o AVC também, assim como a falta de atividade física. São fatores de risco independentes, mas muitas vezes eles estão junto com os outros, e aí você vai somando sintomas, né, e cai, né, quando, é uma dica aqui, né, tem uma calculadora de risco cardiovascular, tem nos aplicativos aí das lojinhas de celular, você baixa e vai respondendo as perguntinhas lá, idade, se tem pressão alta, como é que está o nível da sua pressão, qual que é o nível do colesterol, e no fim ele te dá o risco estimado de você ter um infarto ou um AVC nos próximos 10 anos. Olha. Então, se a gente encontra que esse risco é alto, já é um momento de, além dessas mudanças no estilo de vida, inserir, por exemplo, AS, pensar em remédio para controlar colesterol, que são medicações também preventivas para AVC e infarto. Olha, a gente tem muita pergunta aqui, né? A Sandra, um beijo para você, Sandra. Lacunas antigas no crânio pode ser um AVC? Tenho 59 anos e no meu exame deu pequenas lacunas antigas. Tem que ver, assim, realmente radiologicamente se é isso mesmo, porque muita gente vai ao consultório porque fez um exame por dor de cabeça, outra coisa, e aí tá lá o dado lá. Hipersinal na sequência T2 e flare correspondente a gliose, desmielinização ou isquemia. Isso é uma coisa bem genérica, que começa a acontecer no laudo da ressonância de todo mundo ali, geralmente a partir dos 40 anos. Olha. Isso é sinal de envelhecimento cerebral normal, tá? Então quer dizer que o cérebro o cérebro também envelhece, né, doutora? Com certeza. Ele também envelhece, dá sinal. Agora, então tem que ver se isso que ela colocou são apenas esses hipersinais, ou se é uma lesãozinha mesmo. Uma lacuna é uma lesão isquêmica até 1,5 centímetro. Se tem de fato uma lacuna, isso pode ser um AVC anterior. Então precisa investigar os fatores de risco e estabelecer a prevenção para evitar outros. Mas tem esse cuidadozinho aí de ver se não é só algo esperado para a idade e se é algo realmente patológico. Nós vamos fazer só uma pausa aqui na entrevista, porque vamos voltar com a Carolina Barros, né? Porque é um dado que devemos considerar e nos cuidar, né? Como eu disse, no Brasil, uma pessoa morre a cada 6 minutos devido ao AVC. Carol, com você aí.
É verdade, é um dado importantíssimo que tem que ser levado em consideração, em especial hoje, Dia Mundial do AVC. Então é muito importante falar sobre essa questão do derrame cerebral, popularmente conhecido, que atinge aproximadamente 15 milhões de pessoas por ano no mundo, imagine só. E o acidente vascular cerebral, que é o AVC, popularmente conhecido como derrame, ele figura como uma das principais causas de morte e até mesmo de incapacidade física no mundo inteiro. São dados da consultoria especializada em gestão de saúde e custos hospitalares, a Planisa, que fala inclusive que a cada 6 minutos e meio uma pessoa morre em razão do AVC no país. Os fatores de risco, eles são os seguintes: hipertensão arterial, tabagismo, sedentarismo, obesidade, diabetes e também histórico familiar. Sintomas iniciais são dor intensa na cabeça, dificuldades motoras súbitas de um lado do corpo ou confusão mental repentina. Por isso, uma detecção rápida é crucial. Ao suspeitar de qualquer um dos sinais, acione imediatamente o SAMU pelo número 192 ou 193 e existe uma janela terapêutica nas primeiras 4 horas. Essas primeiras 4 horas são fundamentais porque quanto mais houver intervenções, elas são mais eficazes, elas dão uma resposta melhor, podendo até evitar essas sequelas que são muito terríveis, evitar o próprio AVC em si e as consequências dele, que são essas sequelas que podem ser permanentes ou não, Tati. Obrigada pelas informações, Carol. Então, doutora, essa questão, né, toda que a gente está conversando aqui, a Iris, ela disse o seguinte: eu dei um AVC em 2000, fiquei 3 meses de cadeira de roda, depois voltei, mas fiquei com sequelas na mão e puxo a minha perna. Depois eu dei outro em 2015 e recuperei de novo e as sequelas aumentaram um pouquinho. Será que tem chance para continuar ativa ou corro risco de um novo AVC? É uma pergunta, né, até muito obrigada, tá, Iris, por você estar compartilhando com a gente, né, o seu problema, na verdade, a sua situação, porque, então quer dizer que pode ter pode 2, recorrer, 3, né? ser recorrente. Quem teve um AVC tem mais chance de ter outro. Ele passa a contar como um fator de risco para outro. Eu sempre brinco que AVC não é igual catapora. Você pegou uma vez, não pega mais. Na verdade, você tem que investigar para estabelecer a prevenção secundária. Então, eu não sei como é que foi a investigação dela, porque geralmente a gente avalia, então, esses fatores de risco todos que a gente falou, e mais, se a pessoa tem alguma questão do coração, alguma arritmia, que aí ela precisa usar um anticoagulante, por exemplo, se ela tem uma artéria carótida entupida, se ela precisa fazer uma cirurgia, porque se não foi devidamente investigado, às vezes a pessoa continua com fatores de risco que deveriam ter uma outra conduta que não só a mudança do estilo de vida e a predispõe a outro, né? Agora, a questão de melhora que ela colocou, né? A maior melhora, a mais rápida, acontece ali nos primeiros 3 a 6 meses. Então, não que a pessoa não continue melhorando depois, mas a velocidade com que isso acontece e os ganhos É um pouco mais lento. É uma coisa mais lenta e menos perceptível claramente no dia a dia. A Flávia do Ipanema: meu colesterol total está em 257. Ela descobriu ontem pelo exame de sangue. Ela quer saber se ela corre risco de um AVC, né? Valor de referência é 190 e aí ela tem 45 anos, sente tonturas, visão turva e dificuldade de concentração. Com relação aos sintomas, isso não estamos aqui pensando no AVC porque a palavra-chave que a gente falou, lembra, de repente, é súbito, não é uma coisa que a pessoa fica sentindo. Mas com relação ao fator de risco, ela já identificou um fator de risco. Ele faz parte de aumentar a chance de ter um AVC. Então é importante que ela comece com dieta, atividade física, se já não está fazendo. E tem pessoas que podem ter uma predisposição familiar. E às vezes, mesmo controlando isso, precisam da medicação para baixar o colesterol. Então precisa de um acompanhamento para ela garantir que esse nível esteja bom. Tá bom, um grande beijo para você, Flávia. A Lídia do Martins: o ataque isquêmico transitório é um princípio de AVC? Pergunta ótima, porque o ataque isquêmico, ele cursa com todos os sinais e sintomas do AVC, só que ele remite. Então a pessoa não fica de forma permanente com ele, pode durar minutos ou horas, no máximo 24 horas.
e ele é um aviso de que o AVC pode acontecer. Então é um momento excelente dessa pessoa ser rastreada, de a gente encontrar fatores de risco, atuar sobre eles, para que ela não volte dali 48 horas, por exemplo, de fato, com o AVC instalado, que às vezes pode não ter uma reversão completa. A Marlene, meu pai teve AVC hemorrágico, depois de mês o coração parou, depois de um mês, acredito. E no AVC ele perdeu todos os sentidos, o cérebro morreu. Acho que ela quis dizer que o AVC foi extenso, né? Foi grave. E ele ficou com muita sequela, né? Agora, um mês depois, a não ser que ele ainda estivesse internado com complicações, não sei se teve uma relação direta, né, do AVC com a questão cardíaca. Agora, sobre complicações, isso é importante, né? Muitas pessoas perguntam, teve alta, mas e aí, vai melhorar? Vai ficar dessa mesma forma, né? Com as sequelas em si, a perda de força, a alteração da fala, a gente não espera que isso piore. Isso fica ou melhora. Mas podem acontecer complicações ao longo do tempo relativas às sequelas. Por exemplo, alguém que sai com alguma incapacidade motora pode desenvolver ao longo dos meses, por exemplo, espasticidade, que é uma rigidez do membro, que a pessoa pode ter dor, dificuldade para mobilizar para higiene, para vestimenta. Ela pode desenvolver epilepsia, que são crises epiléticas. Sério? Pode acontecer dias, semanas, meses ou anos depois do AVC, porque existe uma área alterada ali, mesmo que ela tenha melhorado clinicamente. A pessoa pode desenvolver depressão, que é algo muito comum no primeiro mês, né? Porque ela passa por toda essa mudança de vida. Ela pode desenvolver distúrbio de movimento, alterações em que ela não controla direito aqueles movimentos. Então, uma série de coisas que podem vir depois. Né? A Roseli sofreu 4 AVCs e um deles foi dormindo. Ela acordou igual um bebê, sem falar, sem escrever, sem saber beber água, comer. Ela falou que ficou com sequelas na fala, sequelas de coordenação também. É normal, que você estava falando das sequelas, né? Esses sintomas não são tão comuns. Alteração de reconhecimento de alguma coisa de si ou da outra pessoa. Isso realmente não é muito comum. Então, né, tem que pesquisar. Investigar se é isso mesmo. Nós temos uma pergunta também da Eliane Ferreira. Perdi minha mãe pelo YouTube há 11 meses atrás de AVC isquêmico. Rapidinho, a gente está aí terminando, mas acho que dá para responder. Não entendi direito a coisa do YouTube. Perdi minha mãe 11 meses atrás de AVC isquêmico. Ela está, na verdade, dando um depoimento, né, dela, né? E é isso. Nosso tempo tem muita pergunta aqui, gente. Eu fui tentando fazer, né? A gente foi tentando responder, mas nós vamos falar com a doutora Juliana, de repente trazer ela aqui de volta para que a gente possa conseguir responder as perguntas, né, doutora? Muito obrigada. A mensagem é isso, entender que é uma emergência, Uberlândia 193, outras cidades 192. Muito obrigada.